Olá pessoal, dando prosseguimento aqui ao nosso módulo de organização de arquivos, pastas e programas, vamos às operações de exclusão, cópia e movimentação de arquivos e pastas, além também de alguns conceitos relacionados com o gerenciamento de programas, tá? Exatamente o outro conceito lá que é menorzinho, né? O gerenciamento de programas. Vamos começar com a exclusão. Antes, porém, da gente prosseguir com isso, lembro sempre, né, dá um oi nas minhas redes sociais, ó, no Instagram ali, @professor João Antônio. Tô assistindo aula, professor, no Prime, tô gostando, não tô gostando, melhora isso, diminui a velocidade, né? Diga o que é que você precisa dizer, o Prime está aqui para fazer o melhor por você. Vamos embora, tela cheia, e aí a exclusão de arquivos e pastas. Ok, a gente já sabe o conceito de excluir, ninguém precisa se preocupar muito com isso, né? Mas uma coisa que é importante, na maioria dos sistemas operacionais, excluir um arquivo não significa destruir seus dados. Isso é muito importante, tá? Então, excluir, a gente sabe que significa apagar um arquivo. Apagar um arquivo ou uma pasta. A gente já sabe disso, beleza. Mas o que muita gente não sabe é que, na maioria dos casos, no Windows inclusive, o comando excluir não significa destruir os dados. Então, eu quero destruir os dados de um arquivo de forma que esse arquivo não possa ser recuperado por ninguém. Não é o comando excluir que faz isso. O comando excluir não faz exatamente isso. Vamos lá? Excluir, vocês vão ver daqui a pouco, é como desapropriar o terreno. Tá? Desapropriar o terreno desliga aquele conteúdo, aquele espaço do terreno do diretório, desliga, faz o desligamento, separa nome do terreno. Ou seja, excluir não é queimar o terreno, é queimar apenas a escritura do terreno. Excluir não é destruir o terreno, não é destruir a plantação, é destruir apenas a escritura. É por isso que é possível recuperar arquivos mesmo depois que eles são excluídos. Quando a Polícia Federal, por exemplo, quando a Polícia Federal dá um baculejo na casa de alguém e tal, vai lá no HD, o cara apagou todos os arquivos que o incriminavam, certo? E aí a PF vai lá e, com licença, excelentíssimo, com licença, me permita levar o seu computador para uma pequena análise. Faremos isso da forma mais correta, jurídica e sem violência possível. E o cara vai lá, tranquilo. Não, pode levar, não tem problema. Vocês vão perceber que não tem nada que me incrimine. Bom, a Polícia Federal joga o programinha lá e os arquivos que estavam apagados, de repente, começam a pipocar. E aí o cara vai se encontrar em certos problemas, exceto que se ele conhecer alguém no STF para livrá-lo. O resto lá, ó, os arquivos que o cara achou que estavam apagados não estão, porque excluir não os destrói. Tem como destruir esses dados? Tem, mas não é o processo de exclusão que a gente vê no Windows, tá certo? Bora lá entender isso agora, certo? Tem gente que diz, João, você não está confundindo aí excluir com mandar para a lixeira? Não, a lixeira é algo antes da exclusão. A lixeira é um recurso anterior ao recurso de exclusão. Então veja só, o que é a lixeira? Um recurso anterior à exclusão. Lixeira não é excluir, nunca foi. O que eu falei no slide anterior é sobre exclusão. Você mandou excluir um arquivo, ele ainda pode ser recuperado. A lixeira, como a gente já sabe, é uma pasta que guarda aquilo que eu tentei excluir. Somente os arquivos que eu tentei excluir são os que estarão na lixeira. Então, se um arquivo estiver na lixeira, ele ainda existe. Ele não foi excluído ainda, ele só tá guardado ali no corredor da morte, esperando a sentença, esperando a execução, certo? Então, deixa eu mostrar para vocês uma coisa, de novo. Aqui está o arquivo, contendo blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá, os dados. Aqui está o diretório, a pasta onde o arquivo vazio.docx está. Apontando para, atenção, o endereço 10, jogo da velha, Q94A1.
que é este endereço do começo do arquivo aqui. Pronto. Então você já sabe que existe uma ligação assim. Quando você manda excluir o arquivo, preste atenção ao que acontece quando você manda excluir um arquivo. Na hora que você manda excluir um arquivo, você apaga isso. Consequentemente, você apaga isso. Acabou. Então, o que foi que você fez? Você desligou o vínculo que existia entre o nome do arquivo e o arquivo em si. Você não mexeu nos dados. Você não apagou os dados. Você apenas disse que agora eles são terreno vazio, que não pertence a ninguém. Ou seja, você desapropriou o terreno. Só isso. Foi o que você fez. Você apagou a escritura. Se você apagou a escritura, esse terreno que contém os dados, ele está livre e poderá ser usado pelo Windows daqui a alguns momentos, algumas horas, alguns dias, certo? O grande problema aqui não é... Veja, os dados não foram destruídos, você consegue perceber isso. Mas os dados podem ser destruídos. Porque se essa área aqui agora não tem dono, se ela não está associada a nenhum arquivo, então o Windows não se sentirá proibido de usar. Então, para todos os efeitos, essa área aqui é espaço vazio. O Windows pode usar para gravar alguma coisa aqui. E se ele vier a gravar, aí sim os dados serão apagados. Então, imagina que o Windows, antes de você recuperar esses dados com a ferramenta correta, o que foi que o Windows fez? O Windows usou esse espaço. Veja só. O Windows começou a gravar um arquivo aqui. E ó, o Windows usou esse espaço aqui. Bom, se o Windows usou, gravou por cima, já era. Essa gravação por cima prejudicou, alterou os zeros e uns, alterou os bits e bytes aqui de dentro, fazendo com que o arquivo original tenha seu conteúdo prejudicado, seu conteúdo danificado. Então, depois que isso acontece, não há garantia de recuperação agora. Certo? Não há garantia de recuperação, simplesmente isso. Ok? E aí o que é que a gente faz? Bom, chorar, né? Sentar e chorar, é o jeito. Tá? Mas uma coisa é certa, atenção, se eu não tiver gravado por cima, então vamos lá, vamos fazer aqui o desfazer tudo, ó, não dá para desfazer mais, eita, não dá para desfazer mais, ok, se não dá para desfazer mais, vou tentar apagar do jeito tradicional, talvez apague tudo, ó, pronto, ó. Bom, se aí aconteceu isso, eu não desliguei, o arquivo permanece aqui com seus dados enquanto eu não gravar por cima. Então, você tem que recuperar antes do espaço ser usado por outro programa, por outro arquivo. Antes, ok? Vamos lá. Vou mostrar uma coisa para você. E sim, olha só, eu vou provar a você, toda vez eu estou botando esse negócio aqui do parágrafo, né? Eu tenho que desligar aqui, estou confundindo hoje. Eu vou provar a você agora que a exclusão, ela não apaga o arquivo todo, ela só apaga o nome, certo? Deixa eu provar isso de um jeito interessante. Imagine que eu tenho dois arquivos. Um arquivo muito pequeno, com 10 bytes, e um arquivo muito grande, com 300 milhões de bytes, 300 megabytes. Ora, se o apagamento realmente destruísse os bytes,
Então, esse cara aqui levaria um tempo, vamos dizer, levaria 1 segundo para ser apagado, e esse cara tinha que levar exatamente 300 mil vezes, 30 milhões de vezes mais. Então, ela tinha que levar 30 milhões de vezes o tempo para apagar. Então, se a destruição realmente apaga o conteúdo, se o apagamento, se a exclusão realmente apaga o conteúdo, um arquivo grande deveria demorar mais para ser apagado, certo? Do que um arquivo pequeno. E eu vou mostrar a vocês que não é. Olha só. Eu tenho aqui 3 arquivos que eu preparei para isso. O pequeno, o grande e o gigante. Certo? O arquivo pequeno, ele tem, ó, propriedades dele. Ele tem 118 bytes. Pouca coisa. O arquivo grande, ele tem 172 megabytes. Isso significa 10 milhões de vezes mais. Aliás, não, 10 milhões não, 1 milhão de vezes, 1 milhão e pouco a mais. Certo? E aqui o gigante. O gigante, ele tem, ó, 979 megabytes, quase 1 gigabyte. Então é 10 vezes, 5 vezes esse grande aí. Então, se eu apagar o arquivo pequeno, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma cópia dos 3. Vai demorar um pouquinho porque os 3 juntos são grandes, né? Então, ó, vou dar um Ctrl C aqui, vou dar um Ctrl V e você vai ver que leva um tempão para copiar eles, ó. Tá aí, 20%. Por quê? Porque são arquivos grandes. Os 3 juntos são arquivos grandes. Certo? Já já termina e aí eu vou provar para você o apagamento de cada um deles. Eu não devia ter feito isso agora, né? Obviamente, vai ficar esperando 30, 40 minutos. Ah, não é 40 minutos, né? A gente vai levar menos de 1 minuto para terminar de esperar, mas mesmo assim, demora. E se eu avisar que a gente ainda vai ter outra operação que vai levar tempo aqui, que eu quero provar um negócio para vocês. A gente precisa comprovar isso, então lá vai. Terminou. Ok, tela cheia agora. Eu vou pegar o pequeno cópia. Pequeno cópia, tá aqui. Ele é pequenininho, ele tem 118 bytes. Eu vou fazer o seguinte. Shift Delete, apague sem passar pela lixeira. Tem certeza que deseja excluir esse arquivo permanentemente? Sim. Foi imediato. Foi imediato. Vou pegar o arquivo grande cópia e vou fazer a mesma coisa. Shift Delete. Sim. Foi imediato o apagamento. Do mesmo jeito, não importa o tamanho. Vou pegar esse gigante cópia aqui, Shift Delete. Ok. Foi imediato o apagamento. Então, nos 3 casos, a diferença de tamanho dos arquivos, não influencia na velocidade de apagamento, porque eu provei a você, o apagamento não acontece nos dados, o apagamento acontece no nome. O nome é pequeno. Não importa se o arquivo é grande, o nome lá em cima no diretório é pequeno. Então, apagar um arquivo é apagar seu nome, apagar seu registro, não é apagar seus dados. Só isso. Vamos lá. Próximo slide aqui pra gente, que são as operações de copiar e mover. Eita, essas são boas também, tá? Essas são bem interessantes. Copiar e mover são procedimentos parecidos na forma de realizar e no resultado. Há diferenças? Com certeza há diferenças, certo? E vamos brincar com eles num nível também mais técnico, para você ter certeza que pode responder isso sem dor de cabeça. Tela cheia. Copiar e mover são 2 procedimentos muito semelhantes na forma de fazer. Basicamente a gente faz do mesmo jeito, certo? Mover faz a transferência de um objeto de uma pasta para outra, ou seja, ele sai de um canto, lembra, mover, sai de um canto e vai para outro, certo? Esse é o detalhe que eu quero explicar para você já já, certo? Existe diferença se você move um arquivo dentro da mesma unidade ou em unidades diferentes, tá? Copiar é o procedimento que cria uma cópia de um objeto de uma pasta para outra. Então, significa que o objeto não sai da origem,
mas ele vai ficar no destino. Então, por causa disso, nós vamos ter um objeto na origem e um objeto exatamente igual no destino. Isso é copiar, certo? O procedimento de copiar um arquivo de uma pasta para outra pasta na mesma unidade é exatamente o mesmo de copiar um arquivo de uma pasta da unidade para outra unidade, certo? Deixa eu mostrar isso para você agora num desenho, certo? O primeiro desenho é simples, quando você tem aqui dois objetos numa pasta, certo? E aqui tem outra pasta. Eu vou desenhar na forma de bolinha, né? Mais fácil. Então, você tem dois objetos numa pasta, olha o que vai acontecer. Deixa eu ver se eu consigo... Deixa eu ver se eu consigo fazer de um jeito diferente. Duas pastas, ok? Um objeto aqui e um objeto aqui. Pronto. É que no PowerPoint, quando a gente faz as cores diferentes, aí ele cria objetos diferentes. Pronto. Agora eu posso brincar. Mover é fazer isso aqui, ó. Quando você move, o objeto sai da origem, né? O objeto sai da origem e fica só no destino. Quando você copia, ó, quando você copia, deixa eu ver se eu consigo copiar aqui no PowerPoint quando eu arrasto. Cadê? Não, não copiei. Deixa eu ver se eu faço aqui. Agora, pronto, aprendi como é, aprendi como é, aprendi como é. Vai. Aqui, ó. Copiar é assim. E aí o que acontece? Quando você copia, o objeto fica na origem e no destino, gerando uma cópia. Besteira, você já sabia disso. O que eu quero que você imagine comigo é o seguinte. Primeiro eu vou mostrar o que acontece quando você move. O que acontece quando você move. E para isso eu vou precisar de dois discos. Aqui está o primeiro disco. Aqui está o segundo disco. Pronto. Aqui nós temos uma pasta. Você já sabe que uma pasta nada mais é do que uma lista. Pronto. Aqui nós temos uma pasta. Aqui nós temos outra pasta no mesmo disco. E aqui está o arquivo com os dados. Pronto. Blá, 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 blá. Pronto. Atenção para o que acontece quando você move. Não importa se o arquivo é grande ou pequeno. Vamos chamar o arquivo aqui de gigante. Pronto. O arquivo, vou chamar ele de giga só. Olha, esse arquivo giga está apontando para o começo desse arquivo aqui. Pronto. Beleza? Então o nome do arquivo está no diretório e está apontando para o início do arquivo ali. Beleza. Quando a gente move, quando a gente pega um arquivo e move ele de uma pasta para outra, na mesma unidade acontece isso. O nome é retirado daqui e o nome vem para cá, ó, apontando para o mesmo arquivo. Ou seja, o que aconteceu foi a mudança do nome de lugar, apenas isso. Mas como o arquivo, os dados não foram movidos, não leva tempo. O arquivo pode ser grande como for, o arquivo pode ser enorme. Se ele vai ser movido de uma pasta para outra na mesma unidade, não leva tempo, não demora, porque os dados não foram movidos. Só quem foi movido foi o nome de um diretório para outro, de uma pasta para outra. Quer ver? Bora ver isso na prática? Bora ver isso na prática. Eu vou pegar o arquivo grande, certo? Ele está aqui. Pega o gigante logo, João. Pega o gigante. Pronto, pega o gigante. Arrasta esse cara para dentro da pasta português. Vai ser imediato o processo. Ninguém vai esperar nada. Ó. Foi imediato. Ele já está na pasta português aqui, ó. Certo? Eita, mas se eu arrastar ele de volta para a pasta Prime. Pronto, de volta para a pasta Prime. Arrastei, soltei. Imediato. Ele voltou aqui para a pasta Prime. E esse cara é grande, ele tem quase 1 GB, a gente já viu isso. Certo? Agora, olha o que acontece quando você arrasta esse arquivo giga para outra pasta que está aqui, no outro disco. Então, atenção, eu vou arrastar esse cara giga daqui
para cá. Ele vai sair da origem e vai ser escrito no destino. O problema é que daqui eu não posso apontar para ele no outro disco. Então os dados também precisam ser levados para o outro disco. Depois de 100% copiados os dados, eles são apagados da origem. Ou, na verdade, eles não são apagados da origem. Não precisa destruir esse cara daqui. Por que não precisa destruir esse cara daqui? Porque ele vai passar, como ele não está mais associado a ninguém, como não existe mais nenhum nome em diretório nenhum apontando para ele, então isso aqui é considerado para o Windows espaço vazio, espaço que o Windows pode utilizar, certo? Agora, os dados, atenção, os dados foram necessariamente movidos. E o nosso giga aponta para o começo do arquivo aqui. Pronto. Então, o fato de você mudar um arquivo, de você mover um arquivo de um canto para outro, entre unidades diferentes, significa que vai levar tempo. Então, isso aqui, ó, leva tempo, porque os dados também estão sendo copiados, eles foram movidos. Certo? Na verdade, eles não foram movidos, a palavra certa é que eles foram copiados. Esses dados continuam aqui, só que agora eles são espaço vazio. O Windows pode usar. Eu posso chamar aqui de espaço improdutivo, né? Vamos fazer reforma agrária com ele? É o espaço improdutivo. Esses dados que marcaram de verde aqui, eles podem ser utilizados pelo Windows sem problema. Certo? Então veja o que vai acontecer quando eu trocar de disco. Eu vou mover aqui, mostrando a você o que acontece quando troca de disco. Ó. Aqui está a pasta Prime. Você está vendo aqui a pasta Prime. Ela está na unidade J dois pontos. J dois pontos. Tá certo? E eu vou arrastar esse arquivo gigante, vou mover para aqui a pasta Software, que está na unidade E dois pontos. Então eu vou mudar de unidade, vou mudar de disco. Vê só. Eu vou arrastar esse cara aqui, tá certo? Arrastar, segurando Shift para mover ele para Software. Mover para Software, tá aqui. Vou soltar. Soltei. Certo? Não foi imediato. Ó. Ele está transferindo todo o conteúdo do arquivo gigante que está na pasta Prime para a pasta Software. Está levando tempo para mover. Veja que aqui está o verbo, movendo. Por quê? Porque eu precisei gravar todo o conteúdo lá, do outro lado. Vamos aguardar ele terminar o que está fazendo. Da próxima vez eu não vou usar mais o gigante, não. Eu vou usar o grande, tá? Só para provar isso. Porque o grande demora menos tempo. Pronto, ele foi movido. O gigante não está mais aqui. O gigante foi teoricamente apagado deste diretório e está na pasta software aqui. Pronto. Ok? E o copiar, o que eu disse? Eu disse que o copiar é um procedimento que é exatamente igual mesmo entre pastas da mesma unidade e entre pastas da unidade de unidades diferentes. Do mesmo jeito. Olha só. Copiar. Pegar aqui. Disco. Olha só, eu tenho aqui um arquivo que tem dados. Esse arquivo está neste diretório aqui. Pronto. E aqui tem um outro diretório. Quando a gente copia, sempre que a gente copia, o novo nome, ou mesmo nome que se você quer no outro local, ele tem que apontar para um arquivo copiado. Então, os dados precisam ser reescritos. Pronto. Então, este é o arquivo original, Este é o nome original dele na pasta original. Este é o arquivo copiado, Este é o nome do arquivo copiado na pasta copiada. Foi necessário copiar os dados, ou seja, vai levar tempo. Do mesmo jeito, se você tentar copiar isso para outra unidade, né? Aqui está um outro diretório. Você vai tentar copiar esse cara para uma outra unidade, certo? O nome vem para cá. Mas os dados, eles vêm para cá. Precisam ser copiados do mesmo jeito. Então, esse cara que está aqui,
Esses dados que estão aqui são a cópia, esse nome está apontando para esses dados. Então, de todo jeito, leva tempo. De todo jeito, os dados serão copiados. Os dados, sempre que houver uma cópia, bote isso na sua cabeça, pode ser que apareça. Sempre que os arquivos passam pelo processo de cópia, os dados são copiados. Sempre. Sempre que os dados são copiados, levará tempo, porque os dados precisam ser totalmente transferidos para a sua cópia. Ok. No ato de copiar, sempre haverá cópia. No ato de mover, não. No ato de mover, só haverá cópia dos dados se você está movendo de uma unidade para outra, se você está movendo de um disco para o outro, aí haverá cópia. Ele copia para depois desapropriar o anterior. Ele copia para apagar o nome aqui do anterior. Note que ele não copia e apaga os dados. Ele não copia os dados e destrói eles. Ele copia os dados e desapropria daqui, como um apagamento normal que o Windows faz, que é desapropriar só. Ok? Mas quando você move um arquivo entre pastas da mesma unidade, não se copiam os dados. É só mudar o nome de lugar, só isso. Por isso é mais rápido, tá? Vamos ver agora com o grande, provando isso. Tela cheia para você. Vamos ver com o grande agora. Então eu vou pegar esse grande aqui e vou fazer uma cópia. Vou arrastar ele para cá, segurando o Ctrl, ele vai ser copiado. Pode ser para Prime ou para qualquer outro lugar, veja, copiei. Levou tempo. Pronto, ele foi copiado, está aqui. Vou copiar ele para dentro de português. Está na mesma unidade, tá na mesma unidade. Copiei, levou tempo. Está aí. E se eu pegar grande e copiar lá para software, vai levar o mesmo tempo. Em outra unidade, levou o mesmo tempo. Ok? Isso faz parte do nosso dia a dia, ó. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Se isso cair, a única operação em que não há cópia dos dados é o mover entre pastas da mesma unidade. Mover entre pastas que estão no mesmo disco, na mesma unidade de disco, você nem sequer copia os dados. Você copia apenas o apontador dos dados, copia apenas o nome de um diretório para o outro. Não é copiar, desculpa, é mover. Você retira o nome de um canto para o outro, mas os dados permanecem no mesmo local. Não passaram por mudança alguma. Que é o que eu vou testar aqui com o grande de novo. Você viu o que aconteceu com o grande? Todas as vezes que eu fui mudar o arquivo grande, gastou um pouquinho de tempo. Agora eu vou mover o arquivo grande, vê? Só para relembrar, vamos mover o arquivo grande. Para dentro de penal, ó. Soltei. Não passou o tempo, foi imediato. Ó, tá aqui. Provado e comprovado, ok? Para finalizar nossos programas, aqui vai minha última dica, que é o seguinte. Programas, certo? Programas são arquivos executáveis, você já sabe. Arquivos com extensão .exe, arquivos com extensão MSI, arquivos com extensão .com, no caso do Android o APK, e aí vai, certo? A maioria dos programas pode ser executada direto de seus arquivos executáveis. Você viu que eu fiz isso com o Zoomit. Aquele programinha Zoomit eu só baixei da internet, dei 2 cliques nele e ele executou. É só isso. A maioria dos programas pode ser executada direto do arquivo. Achou o arquivo, 2 cliques, beleza. Porém, programas maiores precisam realizar mudanças grandes no sistema operacional. Isso é chamado de processo de instalação. Então, programas grandes como o Word, como o Excel, como o PowerPoint, eles precisam ser instalados antes no Windows. Você vai lá, dá 2 cliques no programa de instalação, ele começa a instalação, certo? E claro, é como se, eu gosto de usar o seguinte termo, é como se o processo de instalação fosse o processo de contratação de um funcionário. A contratação de um funcionário
Não é somente botar ele para dentro da empresa, não. Ele está na rua, você põe ele dentro da empresa, bota ele sentado numa cadeira e manda ele trabalhar. Não é assim, não. Tem todo o processo, trâmite e tudo, para ele poder ser contratado e começar a trabalhar. É o processo de instalação. E todo programa que precisou passar pelo processo de instalação precisa passar pelo processo de desinstalação. Ou seja, quem foi contratado, se você não quiser mais, tem que ser demitido. Então isso aqui seria o processo de demissão, que também tem vários trâmites. Não é somente apagar, pelo amor de Deus. Atenção, não é somente excluir. Não gostei desse programa, vou ali excluir a pasta dele. Não é somente excluir. Se ele for instalado, ele tem que ser desinstalado. É um processo. É toda uma série de atividades, atitudes. É um processo. Se ele for instalado, ele tem que ser desinstalado. Primeiro eu vou mostrar a você como ele é desinstalado. Certo? A gente vai no caso do Windows, a gente vai lá nas configurações. Janela configurações, a gente pede para onde tem aplicativos, a gente pode desinstalar o que a gente quiser que tiver instalado ali, certo? Dá uma olhada. Vamos voltar para lá. Olha só. Aqui no menu iniciar do Windows, desinstalar, configurações. E aqui no configurações, você tem isso aqui, ó. Você tem aqui aplicativos. Clique em aplicativos. Aí ele vai mostrar uma lista de todos os programas que estão instalados no seu computador. Ah, eu não quero o Bubble Witch 3 Saga. Não quero esse programa. Ok, desinstala. Não quer mais, desinstala. Tem certeza? Tenho. Desinstala. Pronto, esse programa acabou de ser demitido, sem direito a 13º, FGTS ou qualquer outra coisa. Ah, não gostei desse Affinity Publisher. Eu uso, mas ele aqui não está habilitado. Então eu vou desinstalar. Desinstala. Pronto, preparando para remover. Ele vai lá fazer o processo de desinstalação. E enquanto ele está desinstalando aqui, que ele vai dar o aviso, desinstalação concluída com sucesso, né? Quando ele terminar de fazer isso, que esse programa é grande, certo? Tem 1 GB de espaço, ocupando espaço. Vamos instalar alguma coisa? Vamos. Eu vou entrar aqui no Google Chrome, no site do LibreOffice. LibreOffice é o concorrente do Microsoft Office. E eu vou baixar agora ele. Ó. Vou baixar. Ele está na versão 7.5. Ok? Vamos fazer o download. É para Windows? Eu vou fazer o download. O download vai começar, né? Ó, se caso não começou o download, ó, vamos clicar aqui. O download está aqui, ó. Ó, ele começando. LibreOffice 751 Windows MSI. Pronto, ó. MSI é um programa, é um arquivo executável. Na verdade, MSI significa instalador da Microsoft. Este programa serve para instalar algum programa. No caso, serve para instalar o LibreOffice. Quando ele terminar o download, eu vou iniciar o processo de instalação só para mostrar a vocês e a gente termina esse nosso módulo. É só para mostrar. Quando o download estiver concluído, aí eu vou abrir esse arquivo e ao abrir esse arquivo eu vou poder clicar nele e instalar o seu... Né? Pronto, cadê? Terminou? Não, não terminou ainda. Falta, ó, ele dizendo aqui que faltam... Pronto, agora terminou. Pronto, agora terminou, tá tudo tranquilo. Eu vou clicar aqui, aí ele vai dizer o quê? Pronto, ele vai executar o MSI. E aí vai abrir uma janela para começar o processo de instalação. O Windows pode perguntar se eu quero realmente instalar, então tá aqui, ó, preparando para instalar. Certo? O Windows pergunta aqui, olha o Windows. Tem certeza que deseja? Sim, desinstalar? Tenho. Desinstalei. Aí ele começa a rodar isso aqui, ó. Por favor, aguarde enquanto o Windows configura o Affinity Publisher, que é que eu estou desinstalando. Eu estou fazendo os dois processos de instalação ao mesmo tempo. Ele está desinstalando esse e eu estou mandando instalar esse. Ó. Aí ele pergunta, bem-vindo ao assistente de instalação do LibreOffice 7.5.1.2. Ok, pronto. Aí ele vai dar aqui a minha opção de próximo. Já ele dá a minha opção de próximo. Por quê? Porque ele está esperando isso aqui terminar. Então veja, eu estou desinstalando um software desse lado e eu estou aguardando para instalar um software desse lado. Então os programas que a gente usa no Windows, os aplicativos maiores, com mais recursos, eles precisam ser instalados. E quando você não os quiser mais,
eles têm que ser desinstalados. Não é um simples caso de baixou da internet, ele já vai funcionar, e nem tampouco de não quero mais, eu tenho que excluir. Tire isso da cabeça. Programas mais simples são assim. Programas simples que você baixou da internet e deu 2 cliques e ele começou a funcionar, são programas que não precisam de instalação. Programas que não precisam de instalação podem ser excluídos do mesmo jeito como se exclui qualquer arquivo. Seleciona, deleta, pronto, exclui. Agora, programas grandes que precisaram passar pelo processo de instalação, precisam passar pelo processo de desinstalação. Ok? Para manter o seu sistema Windows seguro. Beleza? Pronto, pessoal. É isso. É esse o nosso foco, foi esse o nosso assunto, o módulo de gerenciamento de arquivos, programas, né, e pastas. Espero que tenha sido útil, espero que seja útil para você no seu concurso. Um grande abraço, que Deus te abençoe muito ricamente. Até nossos próximos módulos.